Boa noite, irmãos. Graça e paz. Estou feliz em poder estar aqui. Eu não segui o conselho da minha esposa. Minha esposa falou assim: não fica marcando compromisso em tudo que é lugar, e depois você esquece dos compromissos, e aí você não consegue atender. E o Wando me chamou e eu falei: tá tudo certo. E aí depois surgiu outro compromisso e eu falei: tá tudo certo. Quero com os jovens lá da igreja, vamos fazer cachorro quente. Aí, uns domingo antes, eu disse: olha, então, é domingo que vem, tá? Não, domingo que vem que dia? Dia 21. Não, dia 21? Eu tinha que conversar com o Wando, mas como é que eu faço agora? E aí eu convidei o irmão lá para vir no meu lugar aqui. E aí, graças a Deus, ninguém pediu cachorro quente. Era para fazer o cachorro quente para a festividade dos jovens, para a gente arrecadar dinheiro para o acampamento. E aí a gente anunciou e 3 pessoas fizeram pedido antecipado. E cada um pediu 5 e deu 15. Aí eu falei assim: não dá para fazer 15 cachorro quente. Vamos esperar para divulgar mais. E aí a gente adiou para o próximo dia 5, né? Então aí eu pude voltar ao compromisso e estar aqui com vocês. Eu queria fazer uma surpresa com o Wando, né? O Wando estaria aguardando o presbítero Fábio e aí eu ia chegar aqui. Mas aí ele perguntou: o Wando ele tem um grande problema, né? Ele acha que a gente não vai vir. E aí ele sempre manda mensagem: tá tudo certo? Eu não sei se ele já teve algum trauma com algum outro pregador, mas quando eu falo que vem, eu venho. Se eu não vir, eu aviso antecipadamente. Mas, graças a Deus, eu estou feliz. Minha esposa mandou um abraço. Hoje ela não pôde estar aqui comigo, nem também pôde estar em Santa Rosa. Ela não está muito bem essa semana, mas graças a Deus nós estamos caminhando. Eu quero aproveitar a ocasião e pedir que você abra a sua Bíblia no livro dos Salmos. E eu quero ler com vocês o Salmo de número 130. Salmo de número 130. É um salmo breve, apenas 8 versículos. Livro dos Salmos, Salmo de número 130. Todos encontraram? Amém. Vocês vão ler aí na Almeida Corrigida Fiel, que eu vou estar lendo aqui na Nova Almeida Atualizada, e você pode acompanhar aí ou na tela ou na sua própria versão aí. Diz assim o texto: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares a iniquidade, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na tua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele temos ampla redenção. É Ele quem redime Israel e todas as suas iniquidades. Amém. Eu peço que você continue com a sua Bíblia aberta. O livro dos Salmos, especificamente o Salmo de número 130, ele faz parte de uma coleção de 25 salmos que vai do 120 ao 134, que é chamado Salmos de romagem, ou Salmos dos degraus, ou Salmos de peregrinação. O Salmo de número 130, ele não somente faz parte dos Salmos de romagem, como ele também faz parte de um grupo bem seleto chamado os Salmos de... esqueci o nome. São salmos que você pede perdão a Deus. Por exemplo, Salmo 51, Salmo 38, 32. Então, são os salmos de... Rapaz, fugiu. Depois da Covid foge bastante coisa. Salmos de penitência. Então, ou seja, o Salmo de número 130 também faz parte da coleção de 7 salmos, que são chamados Salmos de penitência, que são salmos onde os autores
diante da sua situação de pecado, se humilham diante do Senhor, quebrantam o seu coração e se apresentam diante de Deus. Esses salmos, inclusive os salmos de romaria, da qual o Salmo 103 faz parte, eles eram sempre entoados na peregrinação, aonde os judeus rumavam para Jerusalém 3 vezes ao ano para prestar as festas mais importantes: tabernáculo, a festa da Páscoa e a festa das trombetas. Então, o que acontece? Nesse momento, ao subir ao templo, na peregrinação, eles iam entoando os seus cânticos. A caminhada de onde ele quer que estejam até Jerusalém não era uma caminhada tão fácil assim. Era uma caminhada com momentos, situações e lugares, às vezes, difíceis, até a chegada para prestar o seu culto de louvor e adoração. Então, em meio à peregrinação, em rumo ao altar do Senhor, eles sempre passavam por momentos de dificuldades, momentos de aflições e momentos de bastante contemplação. Esse salmo, ele não fala a respeito de Cristo, mas ele aponta para a redenção que se completaria na pessoa bendita de Jesus Cristo. Essa peregrinação, ela representa e ela aponta para a peregrinação que cada um de nós estamos vivendo e caminhando um dia após outro até chegarmos nas grandes mansões celestiais. A nossa vida aqui é uma vida de peregrinação. Nós não somos cidadãos dessa terra, nós somos cidadãos do novo céu e da nova terra. Nós estamos apenas peregrinando nesta vida, e nesta peregrinação nós passamos por muitas dificuldades, por muitas aflições, por momentos de alegria, por momentos de tristeza. Como eu fiz menção, esse salmo é um salmo de peregrinação, também é um salmo de penitência, um salmo quando o salmista, e não se sabe quem é o autor desse salmo, que o salmista apresenta a Deus as angústias que invadiram o seu coração em meio a uma situação pecaminosa. Nós estamos vivendo em épocas onde o pecado tem sido tratado de uma maneira muito amena. As pessoas não estão mais tratando o pecado como ele deveria ser tratado, com repreensão em amor, com correção em amor, com disciplina em amor, em acompanhamento pastoral, para que a pessoa volte a estabelecer o lugar de onde ela caiu, para que ela se fortaleça na disciplina espiritual e volte às práticas da vida cristã. Nós estamos deixando as pessoas viverem na prática do pecado como se nada estivesse acontecendo. A vida cristã hoje tem sido uma vida muito superficial, porque as pessoas pecam, se apresentam a Deus, cultuam a Deus, cantam, tocam, ministram, ensinam e servem no reino de uma forma farisaica. Estão na prática do pecado, mas não confessam os seus pecados. E aí vão ter a experiência que o salmista disse: enquanto eu ocultei o meu pecado, os meus ossos secaram. Pecado é coisa séria. Não se fala mais muito de pecado atualmente. Nós gostamos de ouvir pregações que nos levantam, que nos motivam, que nos encorajam, que nos impulsionam para frente. Mas não adianta você estar impulsionado e encorajado para frente se você não estiver em santidade. Porque é a santidade que nos conduz para fazer a vontade de Deus. É uma vida de santidade que Deus é glorificado por meio de nós. Então nós não podemos achar que a igreja é um agrupamento de pessoas que querem ter sucesso. A igreja é um agrupamento de pessoas que estavam perdidas, que foram encontradas, foram salvas pelo Cordeiro, foram transformadas em nova criatura, se tornaram proclamadores do Evangelho. Aleluia. E vão seguir nessa peregrinação anunciando o Evangelho da salvação. Glória. E santificação. Todavia, nós somos pecadores e pecamos, e em meio à jornada da vida muitas vezes cometemos pecado, e o pecado deve ser alguma coisa que causa tristeza, que causa angústia, que causa uma angústia tão profunda pelo rompimento que ele faz no seu relacionamento
com Deus que traz uma amargura extremamente grande para o seu coração. Se você é um crente que se relaciona com Deus, o pecado te incomoda, porque ele rompe o relacionamento íntimo que você tem com o Pai. Isso começa a mudar a nossa perspectiva, porque começa a olhar para Deus e tê-lo como alguém muito próximo, como alguém da quem eu posso contar e andar com Ele. Porque outrora eu estava perdido em delitos e pecado, mas Ele me deu vida, e agora eu tenho livre acesso ao trono da graça. Então o salmista experimentou na sua peregrinação um momento de extrema aflição e tristeza na alma, porque ele olhou para si na peregrinação rumo ao culto no templo, e ele sabia que ele ia se encontrar com Deus Santo, todavia não estava vivendo uma vida santa. E essa consciência trouxe ao coração dele uma condição que ele confessa diante de Deus como ele está. Ele confessa como ele se encontra. A ideia desse salmo é que a graça de Deus só pode ser recebida por pessoas que reconhecem que são verdadeiramente pecadores e necessitados do Senhor. Você precisa entender que você não é autossuficiente, mas você é alguém que depende exclusivamente de Deus. Verdade. Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Não há obras que você faça fora da dependência de Deus que promovam a glória de Deus. Você pode fazer muito e não fazer nada que glorifique o nome do Senhor. Então nós precisamos aprender, e o objetivo desse salmo é nos levar a entregar todo tipo de culpa e pecado escondido diante dele, confiando na sua graça. Martinho Lutero dizia que o Salmo 130 era o Salmo paulino. Por que paulino? Se Paulo vem no Novo Testamento, porque é um salmo que fala da condição pecaminosa do homem e fala da graça maravilhosa de Deus em conceder perdão. Então Deus está progredindo a sua revelação até que Paulo escreva isso lá nas suas epístolas. Já temos o Evangelho da graça, da salvação sendo prefigurado no livro do Salmo, especificamente no Salmo de número 130. E o interessante aqui que o salmista não começa com louvor, não começa com adoração, ele começa com clamor. Ele fala: das profundezas eu clamo a ti, Senhor. Senhor, ouve a minha voz e esteja atento os teus ouvidos à minha súplica. O salmista se encontra por uma questão de pecado num lugar geograficamente espiritual. Ele está na peregrinação, mas ele se encontra num lugar extremamente profundo. É como se ele tivesse sido lançado ao mar, não soubesse nadar e estivesse desesperado, procurando alguém que pudesse socorrê-lo. No lugar mais profundo, a única alternativa que ele tinha era olhar para o alto. Apesar de que muitas pessoas nas profundezas acabam olhando para baixo, não veem esperança, acabam desistindo, acha que Deus não os vê, acha que Deus não os socorre, acha que Deus não está com ele. O maior ato de murmuração que um crente pode dizer, mesmo não dizendo verbalmente, é achar que o Senhor não está com ele. Você é propriedade exclusiva dele. Aleluia. Ele comprou você por preço de sangue. Aleluia. E ele resolveu habitar na sua vida por meio do seu Espírito. Ele jamais nos deixará só, mesmo em meio às mais profundas angústias da alma, que podem ter sido causadas por causa de pecado. Todavia, as nossas aflições mais profundas não necessariamente vêm até nós por causa de pecado. Há outras circunstâncias que também afligem a nossa alma. Em algum momento da vida, algumas pessoas passam por profundas tristezas pela perda de um emprego. Às vezes para você pode parecer bobeira, mas para aquela pessoa perder o emprego implica em muitas preocupações, e isso traz-lhe muitas aflições. Por outro lado, algumas pessoas encontram as profundezas mais tristes quando são diagnosticadas com algum tipo de enfermidade.
Enfermidade esta, às vezes crônica, enfermidade estas, às vezes terminal. E aí, só a graça de Deus para alimentar um coração angustiado. Não é somente o pecado que nos aflige, mas situações dessa vida podem trazer também extrema tristeza para o nosso coração e para a nossa alma. Pessoas que são assoladas pelo divórcio, aonde a esposa é deixada, os filhos abandonados, as crianças crescem sem a figura materna, elas passam pelo abandono da paternidade. Isso traz ao coração dela tristezas que elas podem carregar ao longo da vida. Somente a palavra de Deus é poderosa para curar as feridas que as profundezas de um abismo da vida pode causar em nossos corações. Mas o salmista sabia aonde procurar socorro. Ele não era alguém que estava perdido em meio à aflição, em meio às profundezas. Ele podia olhar para baixo ou para cima, e ele resolve olhar para o Senhor. O interessante aqui é que ele repete 2 vezes a palavra Senhor. A primeira vez que ele usa a palavra Senhor, ele vai usar a palavra transliterada, transcrita como Yahvé, que é a palavra usada para o Deus da aliança, para o Deus que fez uma aliança com o seu povo. O nome que descreve um Deus que ama este povo incondicionalmente e resolve aliançar-se com ele, resolve fazer-se Deus desse povo e se compromete em cuidar dele. O segundo Senhor que vem no versículo é o Senhor Adonai, ou seja, é o Senhor soberano. Então ele confia na aliança de um Deus que não pode mentir, que não pode falhar, e ele clama ao Deus que é o Senhor soberano de todas as coisas. Ele conhece com quem ele está falando. Aleluia. Ele está clamando a um Deus que ele tem intimidade. Aleluia. De um Deus que ele sabe quem é. Um Deus que é conhecido dele na sua intimidade. Aleluia. Mas olha só, não parece contraditório você falar com um Deus que está em todos os lugares? Um Deus que conhece todas as coisas, mesmo que uma linguagem poética, isso é o sentimento do seu coração. Ele fala: Senhor, ouve a minha voz, que os seus ouvidos estejam atentos à minha súplica. O salmista, no meio da aflição, ele só queria ser ouvido. Sabe quando você está numa angústia, que você só quer alguém para te escutar, e você não encontra? Porque a maior dificuldade que nós temos é encontrar pessoas que saibam escutar. Pessoas falam mais de si mesmos, mesmo em meio à presença de uma pessoa aflita que precisa falar. É incrível isso. Nós precisamos aprender a ouvir. Seja um homem tardio para falar e pronto para ouvir. O salmista precisava ser ouvido, porque ele entendia que se Deus me ouvir, Ele vai fazer alguma coisa. Aleluia. Que pode ser o que eu não estou pedindo, mas eu sei que se Ele me ouvir, alguma coisa Ele fará. E eu sei que quando Deus faz, Ele faz o melhor. Então importa-me que Ele me ouça. Aleluia. Mas a sua aflição é tão grande que Ele fala: Senhor, esteja atento os teus ouvidos à minha súplica. Na mente do salmista, quando ele está nas mais profundezas e Deus está no mais alto sublime trono, há um abismo tão grande entre eles que ele sente e diz: Senhor, presta atenção em mim. Eu preciso que o Senhor me escute, mas não só me escute, que o Senhor se incline os seus ouvidos para ouvir o meu clamor. Eu sinto que talvez o Senhor não esteja me ouvindo, então inclina as minhas orações. O salmista abre a sua alma para Deus. Aleluia. Ele está no lugar exatamente de desespero. Verdade, Deus. Muitas vezes nós nos colocamos em situações tão difíceis que o nosso coração se desespera e a nossa única esperança e o nosso único consolo só está em Deus. Deus nos formou como igreja, Deus nos formou como comunidade, como família. Nós temos pastor, nós temos líderes que são pessoas que Deus colocou, mesmo com falhas, para cuidar de nós.
que eles trazem uma palavra de consolo, de encorajamento, nos apacenta, nos aconselha, nos corrige quando é necessário, nos direciona, mas há algumas questões muito particulares e internas que só Deus pode consolar. E Deus faz, porque Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa fragilidade. Diante de Deus, eu não preciso fazer orações bonitas, eu não preciso formular orações rebuscadas, com um português extremamente correto. Eu preciso abrir o meu coração, porque o Pai me entende. Me parece que tem algumas crianças que são bem pequenininhas aqui. Às vezes, não sei se você já teve a experiência de falar com a criança, ou ela fala com você, e ela fala e você não entende direito. Acontece, não acontece? E aí o que você faz? Repete. Aí ela repete. E você faz o quê? Não entende. Qual o seu recurso? Perguntar para quem? Para a mãe ou para o pai. O que ela disse? Aí a mãe vai, isso ela que fez. Por quê? Porque a mãe, melhor do que ninguém, entende o próprio filho. Deus não está esperando de nós orações extremamente bem elaboradas. Ele está esperando de nós filhos que sabem que podem confiar nele, que podem abrir o seu coração para ele, sem se preocupar se ele vai aceitar ou não as minhas palavras, porque elas podem estar erradas. O próprio apóstolo Paulo diz que nós não sabemos orar como convém, o Espírito Santo intercede por nós nem orar sabemos, mas Deus nos compreende. E essa é a convicção de fé do salmista. Ele estava espiritualmente falando nas mais profundas cavernas, nos mais profundos poços, nos mais profundos mares. Ele estava ali clamando ao Senhor e suplicando que Deus o ouvisse. Nós precisamos ensinar no nosso coração que nós não somos guiados pelas nossas emoções. As emoções fazem parte de quem nós somos, mas muitas vezes nós somos conduzidos puramente pelas emoções. Se eu sentir que Deus não está me ouvindo, meu coração começa a se entristecer. E eu não posso me entristecer com uma mentira que a emoção produz em minha vida, porque Deus jamais deixaria de ouvir um filho arrependido, contrito e quebrantado diante da sua presença, suplicando e clamando a Ele. O diabo tenta nos enganar, nos acusando de que Deus não está nos ouvindo por causa das nossas falhas, mas o sangue de Deus que nos purifica de todo o pecado, e Ele nos ouve. Nós temos livre acesso ao trono da sua graça. E o salmista continua, depois de entender o seu estado e entender aonde há o socorro, no versos 3 e 4, ele vai falar de uma coisa que é única, que só Deus pode dar. Versículos número 3 e 4. Olha como o salmista dialoga com Deus. Olha o que ele fala para Deus. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, quem subsistirá? Se tu, Senhor, registrares o meu pecado, poderia eu ficar de pé? Se tu, Senhor, contasse todas as minhas falhas, não seria eu julgado e lançado no inferno? Tu, Senhor, é aquele que julga com justiça. O que ele está dizendo nas entrelinhas é: Senhor, se o Senhor for justo, como tu és, o Senhor vai condenar todos nós, porque todos nós somos pecadores. Não há esperança nas minhas forças de conseguir agradar ao Senhor de minha própria capacidade. Senhor, eu peco, eu tropeço, eu levanto, eu volto a cair. Se a tua graça não me encontrar, não me fortalecer, não me conduzir, eu continuo repetindo o mesmo erro. Eu dependo da tua graça. A tua justiça, Senhor, não me é útil, porque a tua justiça me lança
quando Deus lança qualquer pessoa no inferno, Ele está sendo justo. Todavia, quando Deus não lança aqueles que mereciam ser lançados no inferno e nos dá o oposto do que nós merecíamos, Ele está sendo gracioso e misericordioso ao mesmo tempo. Ele está agindo com nós, com a sua bondade. Nós não podemos sentar numa mesa e negociar a nossa condição para com Deus. Nós não temos condições de pagar a dívida que o pecado exige. Nós não teremos cordeiros, bois, cabras e animais necessários para pagar com preço de sangue toda a dívida que o nosso pecado exigia diante de Deus. E Deus, porque Ele é justo, Ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Se você é pai, se você é mãe, você sabe o que é passar a mão na cabeça de um filho quando ele erra. Dizem que a maioria das mães oculta alguns pecados dos filhos para que os pais não fiquem sabendo. Eu não fiz uma estatística matemática, então não tenho a precisão dos dados, mas parece que ao longo da vida a gente percebe que é uma característica. Mas pais também passam a mão na cabeça de filhos que pecam. Se o pai é mais, porque sempre dos lados, sempre tem dois lados, né? Um é mais acolhedor e o outro é mais exigente. Um cobra mais. E aí, não. E aqui daquele jeitinho. Deus, Ele é justo. Pelo fato de Ele ser justo, Ele não pode criar um sistema falho para perdoar. Então Deus estabeleceu que não há remissão de pecado se não houver derramamento de sangue. Pecado faz com que crie-se uma dívida. Quando eu peco, eu estou em dívida, e essa dívida precisa ser paga. Só que eu não tenho condições de negociar a dívida com Deus. Eu não posso parcelar ela em 260 vezes, 200 ou 320 vezes, como as pessoas parcelam as suas dívidas para comprar uma casa própria. A dívida tem que ser paga à vista e não parcelada. E a única forma de Deus conceder perdão aos nossos pecadores é Ele estabelecendo uma forma de que a dívida fosse paga de forma correta, justa, de maneira que o diabo jamais pudesse acusar a Deus de ser negligente ou ser alguém que passa a mão e encobre o pecado. Então Deus estabelece que Cristo, seu Filho, viria para morrer e apresentar um sacrifício de sangue perfeito e definitivo para pagar toda a dívida de todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, de forma que na cruz Ele crava a dívida que era contra nós, e na cruz Ele diz: está consumado, está pago. Aleluia. E ao salmista fala: Senhor, se tu contar o meu pecado, ninguém subsistirá. Mas ele fala uma declaração: mas contigo está o perdão. Aleluia. Perdão é algo divino. Aleluia. Perdão não é humano. Perdoar não é humano. Tanto é que a maior dificuldade que nós temos é perdoar alguém quando este alguém nos ofende, quando este alguém nos humilha, quando este alguém nos oprime, quando este alguém nos machuca. Às vezes, irmãos, apenas discordâncias de pensamento fazem com que nós criemos um cisma dentro da igreja, e uns começam a ser do Vando, outros começam a ser da esposa do Vando, e assim sucessivamente. Da Denise, lembrei agora. E aí o que acontece? Cria-se grupinho, sabe por quê? Porque se pensa diferente de mim, não dá mais para andar junto. E aí às vezes uma frase se torna uma ofensa, simplesmente porque não pensamos iguais. Quando Paulo escreve a carta, no capítulo 4 a Filipenses, tem duas irmãs.
Sintikevod, que caminharam juntos, trabalharam juntos, mas em algum momento, por alguma razão da qual ele não descreve, elas entraram em discordâncias. E aí Paulo fala: essas mulheres trabalharam comigo. Então você aí ajuda elas a pensar em comum, no Senhor ter o mesmo pensamento. O que media as nossas divergências é a forma como Cristo pensa a respeito de todas as questões e de todos os assuntos. Então nós precisamos aprender a perdoar, independente se a pessoa vier pedir perdão. Eu preciso promover a reconciliação. O que nós fazemos? Nós nos sentimos a vítima, nos fazemos de vítima, difamamos o suposto opressor e não queremos de forma alguma perdoá-lo, a não ser que ele venha se humilhar, e de preferência de maneira pública, para que todos vejam a vergonha dele e que eu me encha de orgulho por ver ele aos meus pés. Não é assim que Deus faz. Deus olha para um pecador, ele olha para um devedor. Quando ele olha para o devedor, ele olha e vê a dívida que estava sobre esse devedor, ela foi quitada. Cristo quitou a dívida. Ele perdoa esse pecador. E aí ele lança os pecados no mar do esquecimento. E lá no mar do esquecimento tem uma placa: proibido pescar. O que isso quer dizer? Que uma vez perdoado, eles não voltam para te acusar. Você não pode pescar no mar do esquecimento dos nossos pecados. Quando você é perdoado, Deus tira a culpa do seu pecado. O sangue de Cristo é poderoso para perdoar e purificar de toda injustiça. Nós não podemos permitir uma teologia defeituosa do alto perdão. Eu não consigo me perdoar. O pecado não é contra você. O pecado, primeiramente, atinge a santidade de Deus. Então nós pecamos contra Deus. Nós recebemos o perdão de Deus. E temos que entender que Ele leva a culpa do nosso pecado. Agora eu preciso aprender a entender que a obra de Cristo é suficiente. Eu não preciso me perdoar. Eu preciso me humilhar, receber o perdão de Deus e a partir daí, purificado do pecado, eu sigo avante. Aleluia. Porque o perdão está com Deus. O salmista falou: Senhor, se o Senhor escrever os meus pecados, ninguém subsistirá. Mas com o Senhor está o perdão. Aleluia. Para que o Senhor seja temido. Para que aquele que é perdoado. Sabe que eu estava ensinando os jovens lá, e eu falei que Deus não perdoa quem pede perdão. E aí eles arregalaram o olho assim, ó. Como assim? Não é só pedir perdão? Eu falei: não. Deus não perdoa quem pede perdão. Deus perdoa quem se arrepende dos seus pecados. Não é a mesma coisa. Porque tem muita gente vivendo numa formulação de pedir perdão. Já viu? Aquela é incrível. Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. É óbvio que Deus sabe. Mas o pecado precisa ser... Você precisa se arrepender do pecado que você cometeu. Então qual é o pecado? Você está se arrependendo porque você falou mal do pastor? Você está se arrependendo porque você humilhou a sua mãe? Porque você humilhou o seu marido? Porque você xingou o seu filho? Porque você deu mau testemunho do seu trabalho? Porque você agiu ilegalmente? Porque você mandou uma figurinha que não devia mandar no WhatsApp? Por qual pecado você está se arrependendo? E a gente fica pedindo perdão de forma genérica. Isso não traz perdão de pecados. O perdão dos pecados vem a partir do momento que eu verdadeiramente me arrependo do pecado que eu cometi. E eu falo: Senhor, pequei contra ti, entristeci ao Senhor com esse pecado. E às vezes o pecado ofende primeiramente a Deus, mas ele respinga no meu irmão. E eu preciso ir lá me reconciliar com ele. Irmão, crente não pede desculpa, crente pede perdão. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ao ser confrontado, rapidamente ele se arrepende. Ele poderia dialogar com Natan. Ele poderia falar para Natan: quem você pensa que é? Você sabe com quem você está falando? Você sabe como está a situação do seu pescoço agora e você está dizendo isso para mim? Ele simplesmente se arrepende.
pecador arrependido não tem necessidade de justificar o seu erro. Quando ele sabe que ele pecou contra alguém, ele vai pedir perdão. Ele não fala assim, ó, queria te pedir perdão, mas eu só falei isso porque você. Já viu essa história? Eu fiz isso porque... Não, você fez isso porque você é ruim. Você fez isso porque você é pecador. Você fez isso porque o seu coração é enganoso. Foi por causa de quem você é que você pecou contra o outro. Então não há justificativa. Você simplesmente se humilha e fala assim, você pode me perdoar? E é só isso. E eu tive uma experiência dessa. Foi horrível. Porque eu entrei num desentendimento com o irmão. Ele me deu uma carteirada. Eu, pecador como sou, não gostei. Aí, dialogamos. Esse diálogo você entende o que era. Conversamos, dialogamos, tal. E aí saímos os dois chateados por ambos os lados. Ok. Aí, eu falei, poxa, vou ter que conversar com ele. Aí ele falou, irmão, queria te pedir perdão, tal, porque a forma que eu falei, eu sei que você ficou triste, tal. Aí ele veio com carteirada de mim. Aí, pronto. Estragou tudo de novo. Eu não precisava justificar as coisas. Se eu tivesse falado assim, meu irmão, eu queria te pedir perdão porque eu pequei contra você e você ficou chateado comigo. Você pode me perdoar? Tinha dado tudo certo. Mas eu fui querer justificar o erro. Isso aí durou pelo menos 6 meses. Depois que eu pedi perdão a ele, eu tinha que encontrar com ele todos os domingos. Porque a gente acha que perdão é Harry Potter. Varinha assim, ó, milagre aconteceu, mágica e sono. Não some. Pedir perdão é uma responsabilidade que nós temos, é uma ordem. Agora eu preciso lidar agora com a amargura que fica no coração, com o ressentimento, que você olhar para a pessoa e falar, infeliz. Quero ver você. Sabe aquela história de eu perdoo, mas não quero mais perto? Isso não existe, tá? Não existe. Se nós somos uma comunidade e nós nos perdoamos, nós temos que voltar à comunhão. E aí o que acontece? E eu tinha que ir lá até ele, porque ele não vinha até mim. Porque é uma questão de status, né? Então, se você está numa hierarquia maior, é difícil mais se humilhar. E aí, eu falei assim, eu vou. E todo dia que eu encontrava ele no culto, eu abraçava ele. Mas eu vou falar para você que era difícil aqui. Difícil. Porque eu não queria. Mas eu sabia que eu tinha que quebrar esse sentimento de afastamento. Porque perdão implica em reconciliação. E aí os meses foram passando. E aí eu já consegui abraçar ele com mais naturalidade, até que um dia eu o abracei com alegria e meu coração estava livre da algema do pecado. Leva tempo, não é fácil. Perdoar é divino. Se Deus não nos ajudar, nós não conseguimos. O salmista confessa, Senhor, o perdão está contigo, para que o Senhor seja temido. Quando você entende a relação do perdão de Deus com você, comigo, pecadores miseráveis que somos, o quanto o nosso pecado era ofensivo a Deus, e Deus fez o que tinha que fazer para que eu pudesse alcançar o perdão, eu começo a olhar para Deus com a mais alta reverência, o mais alto respeito, com temor. Isso vai gerar adoração, porque eu não merecia ser perdoado. O meu pecado era abominável diante de um Deus santo, mas Ele não se importou com isso e realizou um plano para me reconciliar com Ele. Partiu dele o plano de resolver o problema que eu criei com Ele. Eu peco contra Deus, eu crio um problema com Deus, e Deus cria um plano para me reconciliar com Ele. E aí eu começo a entender o quão miserável e não merecedor eu sou de todas as bênçãos que Ele me dá. E eu preciso temer, reverenciar e adorar um Deus que fez isso com a minha vida. E aí quando a gente encontra nesse estado, a gente sabe que não tem motivo para se orgulhar. O orgulho não cabe dentro do coração de alguém que entende o que é ser perdoado. O orgulho é para quem acha ser autossuficiente, para quem acredita que pode fazer tudo sem depender de ninguém, para quem acredita que ele é melhor do que os outros, porque ele de fato fez por merecer.
Porque ele é mais forte, porque ele é mais bonito, porque ele é mais inteligente, porque ele tem mais formação, porque ele tem mais dinheiro, porque ele tem posição, porque ele tem status, como se isso fosse algo que impressionasse a Deus. Que Deus olhasse para nós assim, uau, aquele ali eu gosto. Não, Deus não se impressiona com nada que nós apresentamos a Ele. Deus olha para nós e vê 100% pecadores lavados no sangue do Cordeiro, perdoados para se relacionar com Ele, para ver uma vida de reverência, de adoração e serem proclamadores do perdão recebido, para agora se tornarem proclamadores do perdão que os outros também podem receber. Verdade. O orgulho é jogado de lado, porque eu olho para alguém que faz melhor do que eu, e eu consigo agora glorificar a Deus, porque Deus deu a ele um dom diferente do que deu a mim. Aleluia. E aí é glorioso, porque não tem mais aquele negócio de que a ideia dele foi melhor que a minha, né? Então o culto vai ser na quarta, ou eu cancelo, mas para terça eu não mudo, porque a ideia não foi minha. Quando você entende que Deus capacita um corpo, o corpo é dotado de vários membros, e cada membro tem uma função muito específica, e a realização desta função muito bem realizada beneficia todo o corpo. Aleluia. Então não importa a grandeza externa do que eu faço, o que importa é a seriedade com que eu faço aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, que pode visivelmente não ser tão valorizado, mas na saúde do corpo é extremamente importante. Aleluia. E aí você se sente útil. Você glorifica a Deus porque você se sente útil. Eu contei lá na minha igreja que outro dia o pastor Félix pediu para mim, ele virou para trás e falou assim, sério, bota água ali pro pregador. E aí eu fui lá e botei água pro pregador. Eu nunca tinha botado água pro pregador. Eu só botei água pro pregador depois que eu vim da sede. E eu achava, confissões de um pecador arrependido, eu achava que há serviços que são melhores, dignos, e há serviços que são menores e indignos. Então eu falei assim, eu estudei, não vou ficar servindo água para os outros, fora. E isso é o que eu pensava mesmo, eu não estou inventando, eu não estou assustando, isso é o que o coração de um pecador faz. Então eu nunca quis levar água para ninguém. Eu vi o irmão lá sem água e ficava na minha. Eu falei, cadê os diáconos do segredo? Tem diácono do segredo não? Tomou diácono, vai lá botar água para o irmão lá. É assim que eu pensava. E aí eu voltei, eu fui para a sede, e aí lá na sede, a sede estava no processo de construção, né? E aí passou um rolo compressor e eu estava bem no meio do caminho, né? E ele passou por cima de mim assim, ó, e deixou bem fino assim. Aí depois que ele me provou lá e me preparou lá, ele mandou para Santa Rosa, já transformado, né? E aí o pastor faz, nossa, pega água para eu. E internamente eu senti uma alegria tão grande, porque eu falei assim, eu tenho utilidade para alguma coisa. E o meu serviço vai trazer satisfação para alguém. Entendeu? O irmão já me abasteceu aqui com a água. Já abasteceu. Então, a hora que eu quiser tomar água aqui, eu sei que alguém me abasteceu. Isso que traz, porque a hora que a minha garganta começar a secar, alguém fez alguma coisa de útil. Aleluia. Então, eu não sei como é que você se sente, mas depois que eu aprendi, e ó, fazendo as contas, 28 anos eu demorei para aprender que qualquer coisa é utilidade. Aleluia. E aí eu agora tenho a alegria eu escuto o pastor Fred falou assim, vai lá na galeria e pega umas águas lá, sem gelo. Aí eu vou lá, pego a chave, subo lá. Já que eu podia fazer isso? Podia, mas ele pede para mim e eu fico feliz. Outra coisa que eu detestava, pregador, você convidou o pregador e aí o infeliz não veio e não avisou. Aí você é escolhido de última hora. Como é que você fica? Indignado. Sou lá asteco por acaso? Eu tenho chamado na minha vida? Eu tenho vocação? Eu tenho que ficar tampando um buraco para dos outros? Eu pensava assim. Então eu gostava de ser chamado com antecedência. E aí eu comecei a pensar de outra forma. Se no meio de toda a igreja o pastor está desesperado porque a pessoa faltou com o compromisso, e ele estava tranquilo, você, poxa, hoje eu vou descansar, né? Pelo menos hoje eu vou ficar tranquilo porque o irmão vai vir pregar, então, vou dar uma descansada porque vou ser ministrado. Aí o pastor, o presbítero, o convidado não vem. O pastor vai ficar o quê? Preocupado. Falei, poxa, vou ter que pregar? Dá para você pregar? Aí eu falei assim, eu? Tranquilo. Eu me sinto tão alegre porque no meio de
um monte de inútil, e inútil como eu, ele olhou e falou assim: dá para você servir? Eu falei: dá. Na campanha dos 30 dias, nossa igreja, o pastor Félix fazia 30 dias de oração em abril. Ele fez agora 31 anos. Não sei se terá a 32ª. Então eu vi ao longo dos anos o pastor Félix, toda vez que convidava alguém não voltava, quem pregava? Ele. Sem preocupação. Mas os anos passam. E ele fez 74 anos semana passada. E aí não tem mais o mesmo orgulho que tinha antes. E aí a campanha começou, e aí eu estava atrás dele, né? E aí o pregador não vinha, eu percebi que ele ficou inquieto. Ele olhou para trás e disse: Senhor, abre a Bíblia aí, alguma coisa aí, que se o pregador não vier, você prega. Eu falei assim: tá bom. Aí ele falou: aí beleza. Aí no final da história o pregador veio. Aí eu acabei, eu falei: pastor, se porventura o pregador, qualquer pregador não vier e eu não estiver aqui, fica tranquilo, pode passar para mim que eu estou aqui para servir. E ele ficou aliviado com isso. Eu vi que ele, que bom. E aí eu falei assim: poxa, eu sirvo para alguma coisa. Só pode servir para alguma coisa. Porque assim, você está olhando a relação de alguém que serve o soberano, o Criador. Então não importa quem você é, o que você tem, não importa, você não é nada diante do Criador. O Criador te deu a oportunidade de servir. E aí você fala assim: eu? Então quero, Senhor, porque eu não sirvo para nada, mas o Senhor quer me dar a oportunidade de ser útil na sua obra. Então quando alguma coisa vem à minha mão, eu faço com todas as minhas forças, porque eu estou servindo ao Senhor. Aleluia. E aí quando eu sirvo qualquer pessoa, eu estou servindo a Deus. E eu me sinto útil. A gente precisa aprender a sentir a alegria de servir em todas as coisas. Aleluia. O perdão precisa ser algo muito comum na nossa vida, para que o pecado e as divisões não impeçam de servir. Sintique e Evódia estavam interrompidas de servirem juntas, porque elas serviam junto com Paulo, mas alguma coisa aconteceu, interrompeu o ciclo de serviço para a glória de Deus. Com Deus está o perdão, clame a Ele. Eu sei que perdoar é a coisa mais difícil que nós temos que enfrentar, porque o nosso orgulho nos impede. Eu sei disso muito bem. Quantas vezes eu tive dificuldade de pedir perdão, porque a gente aprende a pedir desculpa, ou pior, a gente não pede nenhum nem outro, aí começa a vir com os agrados, né? Traz um doce, traz um chocolate, faz uma coisa, leva para almoçar, leva para jantar, e faz aquelas coisas de pecador, né? Porque, tá vendo? Você entende porque nós não sabemos resolver o problema que Deus resolver? A gente procura meios para justificar os nossos pecados, e Deus quer que a gente vá lá e se arrependa, se humilhe e alcance o perdão, porque com Ele está o perdão, para que nós aprendamos a temê-lo. Aleluia. E ele continua: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na tua palavra. Sabe o que é interessante? Depois do perdão, a gente precisa aprender a aguardar. Como Deus vai conduzir a história das nossas vidas. Às vezes a gente acha que não há mais esperança. Houve um homem que falou: Senhor, jamais eu vou te negar. Jesus olhou para ele, balançou a cabeça e falou assim: você não sabe o que você está dizendo. E aí na ocasião ele o nega, igual Jesus tinha dito. E aí Jesus morre, ressuscita, fala para os discípulos: vou se encontrar com vocês, mas avisa a Pedro que eu quero falar com ele, tá? Eu não queria estar na pele de Pedro, porque eu nem sei o que passaria na minha cabeça. Uma coisa eu tinha certeza: agora já era. Jesus chega para Pedro e faz 3 perguntas, a mesma pergunta 3 vezes. É fato que ele vai se lembrar: por 3 vezes eu neguei. E ele pergunta por 3 vezes: você me ama? Eu não sei o que passou no coração nem na mente de Pedro. Eu sei que ele pergunta e ele responde: Senhor, sim, eu te amo. E aí a resposta de Jesus é: vai e apacenta as minhas ovelhas. Como é que é? Zerou? Mas o Senhor se esqueceu do que eu fiz? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, apacenta os meus cordeiros. Calma aí, Jesus, não estou entendendo. É para ir mesmo? Pedro, tu me amas?
E Pedro se entristece. Por isso você pergunta pela terceira vez e ele falou: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus fala assim: Pedro, apacenta os meus ovelhas. Perdão concedido, vida zerada. Sempre há uma nova oportunidade para aqueles que se arrependem. Eu preciso aprender a esperar. E às vezes a espera gera preocupação, ansiedade. Eu não sei como é que estava o coração de Pedro. Uma coisa eu posso acreditar: que ele não estava tranquilo, não estava. Porque o mestre ressuscitou e ele ia ter que se encontrar com ele. E ele falou assim: ele vai falar para mim. Não te disse, Pedro? Porque não é assim que a gente faz? Não é? Falei para você, não faz isso. Não falei? Quem gosta de falar muito isso são as esposas, né? Ela fala, é porque assim, os maridos têm uma grande dificuldade de entender o que é um auxiliador idôneo. Um auxiliador idôneo é alguém extremamente capacitado para ajudar alguém que não tem condições de fazer sozinho. É literalmente isso. Entendeu? O homem não consegue sozinho cumprir os mandatos estabelecidos por Deus. Então Deus faz o quê? Prepara alguém capaz de auxiliá-lo. E a impressão que dá quando a gente não lê a Bíblia é que auxílio é coisa assim, insignificante e diminui. Você só auxilia quem tem necessidade, você não auxilia quem não tem. Então não existe essa relação. Então, ou seja, o homem, por causa do pecado, tem uma natureza pecaminosa, natural, de resistir ao auxílio, porque ele acha que ele sabe de tudo. Isso é por causa do pecado. O pecado veio e fez isso. E aí o que acontece? Ele não ouve. Aí a mulher fala o quê? A mulher não é igual a Jesus. A mulher não é igual a Jesus. Eu te disse. Eu falei para você não fazer. Você me ouviu? E não para mais. Não para mais. Então o que acontece? Graças a Deus, que Deus perdoa os nossos pecados e não nos lança em rosto. Você imagina quantas vezes você pecou o mesmo pecado contra Deus? E Deus fala assim: de novo? Eu já te perdoei 1.957.387 vezes que você falou um palavrão. Mas de novo você vai falar um palavrão, meu filho? E ele vai e perdoa. Não o que pede perdão, mas o que se arrepende. E Deus não fica lançando em rosto. Então nós precisamos aprender a esperar a obra que Deus vai fazendo. Versículo 6 fala assim: a minha alma anseia pelo Senhor. A alma tem anseio de estar com Deus e de se relacionar com Deus depois que ela alcança o perdão necessário. Aquela inimizade foi rompida. Agora houve a reconciliação, porque o pecado foi perdoado. Então o desejo de se encontrar com Deus e reatar o relacionamento é algo ansioso. Ele deseja, a alma dele desejava ansiosamente pelo Senhor. E aí ele faz uma figura de linguagem: assim como os guardas anseiam pelo romper da manhã, mais do que os guardas anseiam o romper da manhã. Sabe o que é interessante? O guarda, ele não pode acelerar a noite, ele não pode acelerar o amanhecer. Mas o guarda nunca perguntará: será que vai amanhecer? Ele não tem dúvida que o amanhecer pode parecer demorado, mas ele sempre virá. O Senhor sempre resplandecerá a luz do seu rosto sobre nós, mesmo em meio às maiores aflições da nossa vida. Ele sempre virá em nosso encontro. Assim como o amanhecer vem, o Senhor também virá. Versículo 7. E aí ele começa a anunciar a experiência que ele teve. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Aleluia. Ou amor leal, amor fiel. Espera no Senhor. Jamais o Senhor nos decepcionará. Eu acho que é impossível alguém viver nesse mundo sem nunca sofrer uma decepção. É com o pai, é com o filho, é com o esposo, é com o namorado, é com o chefe, é com amigos. Não importa o relacionamento, nós sempre sofreremos algum tipo de decepção em qualquer tipo de relacionamento. Mas jamais o Senhor
nos decepcionará. Ele é o único que conhece os desejos, os anseios, as preocupações, as fraquezas, os medos, as ansiedades que o nosso coração enfrenta, e Ele nos compreende. E Ele dá o consolo necessário para a nossa alma. Então, espera nele, porque nele há misericórdia. Nele nós temos plena redenção. Sabe o que é isso? De uma forma figurada? É um resgatador que vai numa feira de escravos, ele paga o preço pelo escravo, o escravo agora é dele, e ele simplesmente solta as algemas e diz: agora você é livre. Nós estávamos algemados pelo diabo na escravidão do pecado. Cristo veio e nos libertou e nos deu vida em liberdade para viver para a glória dele, não mais sujeito à escravidão do pecado, mas livre definitivamente, porque nele há plena redenção absoluta. É Ele quem redime Israel e é Ele quem redime a igreja de todas as nossas iniquidades. Não há perdão que não possa ser, não há pecado que não possa ser perdoado. Não se auto-engane dizendo: eu fiz isso e eu não consigo me perdoar, eu não sei se Deus me perdoará. Não há pecado que escandalize a um Deus absolutamente santo. Deus sabe de tudo que nós somos capazes, das piores atrocidades que nós somos capazes. Quando você olha para cada um de nós, você cria uma autoimagem. Você cria pensando: esse irmão aqui tem uma vida de santidade, aquele outro é mais ou menos, e aquele lá, não, aquela irmã é irmã de oração, e você acha que ela não, quase que não peca, você acha que ela peca menos que você. Só Deus sabe, porque todos nós somos pecadores, todos nós temos as nossas fraquezas, mas Deus perdoa todas as nossas iniquidades que cometemos e que nos arrependemos. Então a nossa vida, ela segue em frente, porque o pecado não nos para, porque Ele perdoa, e quando Ele perdoa, Ele fala assim: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, vai, filho, continua, seus pecados estão perdoados. Como Ele disse para a mulher: vai e não peques mais. E aí ele sabia que ela iria continuar pecando, mas é a ideia de não ficar mais escravo do pecado, pecando voluntariamente, mas indo, lutando contra o pecado. O pecado passa a não ser mais uma constância, mas passa a ser um acidente que acontece muito de vez em quando. Ou seja, eu não vivo mais prazerosamente na prática. Eu peco, mas quando eu peco, eu me sinto entristecido, porque o Espírito Santo me entristece, porque eu quebrei o meu relacionamento, ele me convence do pecado, eu me arrependo, eu peço perdão a Deus e eu me reconcilio com Deus. E eu me alegro no Senhor a cada dia. Que a gente comece a olhar para esse salmo e saber que nós somos chamados nessa peregrinação para estarmos diante do tabernáculo do Senhor, apresentando a Ele o mais alto louvor e adoração, com o coração mais grato possível, porque entendemos a grande obra que Ele fez na nossa vida. Então, quando você vier adorar, lembre-se que o seu culto é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto com entendimento. Você adora um Deus que te salvou dos piores lugares dessa terra. Aleluia. Só você sabe quem você é. Às vezes você vê, a gente vem na igreja, né? A gente bota a melhor roupa, a gente faz uma maquiagem, as mulheres, o homem faz a barba, corta o cabelo, outros passam alguma coisa na careca para ficar brilhando, assim, que humano e tal, sei lá como é que funciona isso. Mas a gente sempre procura dar o melhor. E a gente vem e as pessoas olham e falam assim: ah, todo mundo santo. Eu olho aqui para vocês, ó, só vejo santo. Por que eu só vejo santo? Porque Paulo falou para a igreja de Corinto, que era a igreja mais pecadora, aos santos que estão em Corinto. Então, aos santos que se encontram na igreja do Monte Cristo, que também pecam, mas não vivem mais na prática nem na escravidão do pecado. Pecam, se arrependem, se humilham e continuam avançando para viver uma vida que glorifica Ele. Que o Senhor nos ajude
a sair das mais profundezas ao mais alto trono para louvor e adoração do nome santo dele. Que o Senhor abençoe a vida de vocês, as palmas exaltam somente o nome santo.